espero que vocês estejam bem. Vamos resolver juntos, então, o único exercício dissertativo de física do Einstein 2023, uma prova feita pela VUNESP, e era a questão 3. E o meu desafio aqui vai ser não ficar na frente da minha resolução, porque o exercício era meio grande, o enunciado, e aí não cabe muito a resolução e eu, né? Então eu vou tentar ir mudando aqui de lugar na tela e vocês vão tentando acompanhar a ideia, beleza? Depois vocês me contam se fica confuso eu mudando de lugar ou se ajuda vocês a se concentrarem um pouquinho mais, tá? A conta nos comentários. E ele fala o seguinte: em uma viagem, um veículo de 1.000 kg, então ele já deu a massa desse veículo, passou pelo trecho ABCD da rodovia mostrada em uma visão superior na figura. Os trechos AB e CD são retilíneos e têm comprimento L. O trecho BC é circular de raio de curvatura R. Então, do A para o B, ele vai em linha reta e anda L. Depois, entre B e C, ele faz uma curva que corresponde a um ângulo de 60 graus, pelo desenho aqui na figura, para um raio R. E depois, ele vai reto de C até D mais L. Tangente, né? Tanto o AB quanto o CD. Aí ele fala pra gente que o gráfico fora de escala mostra como variou a velocidade escalar desse veículo em função do tempo ao longo do trecho ABCD da rodovia. Então, o gráfico é de velocidade em metros por segundo por tempo em segundos. A velocidade inicial, lá no tempo zero, que é o ponto A, é de 20 metros por segundo e ela se mantém constante até 6 segundos, que é quando ele chega no ponto B, ainda com velocidade de 20 metros por segundo. Aí, entre B e C, a velocidade diminui de 20 metros por segundo para 10 metros por segundo, e nisso chegou no segundo 14. Então, estava nos 6 segundos no ponto B e foi até o 14 segundos no ponto C. Aí, do ponto C até o ponto D, a gente não sabe quanto tempo passa, porque ele coloca o instante do ponto D como TD. Mas a gente sabe que entre C e D a velocidade fica constante com 10 metros por segundo. Aí vem as perguntas. A primeira pergunta, que é a letra A, fala para a gente calcular a intensidade da aceleração escalar do veículo. Então, a gente quer a aceleração no trecho BC. Então, no trecho BC, a gente tem o gráfico. A gente sabe que a aceleração é ΔV sobre ΔT, porque ele quer a aceleração escalar. Então, ele só quer que a gente analise o gráfico. Se ele falasse aceleração centrípeta, aí a gente teria que pensar no fato de ser um movimento circular, mas ele não falou isso. Aí, na letra A ainda, ele também quer que a gente calcule o trabalho em joules realizado pela resultante das forças que atuaram sobre o veículo entre os pontos A e D. Então, depois, a gente ainda vai fazer essa outra parte, mas vamos começar com calma pela aceleração, que é ΔV sobre ΔT, né? Então, a aceleração é quanto variou a velocidade dividido por quanto tempo demorou para isso acontecer. A variação de velocidade no ponto B era 20, no ponto C era 10, então variou 10 em um tempo entre 6 e 14 segundos. Então, para a gente fazer as variações de velocidade e de tempo, a gente vai lembrar que o delta significa final menos inicial, o final é o ponto C e o inicial é o ponto B. Então, a gente vai ter uma variação de velocidade negativa, né? Porque a velocidade está diminuindo. Então, a velocidade final é 10 menos a velocidade inicial é 20. O tempo final é 14 menos o tempo inicial, que é 6. Então, vai ficar 10 menos 20 dividido por 14 menos 6. 10 menos 20 dá menos 10, 14 menos 6 dá 8, e menos 10 dividido por 8 dá menos... Opa, fiquei na frente, falei que meu desafio é esse. Dá menos 1,25, e estava no sistema internacional todo mundo, então metros por segundo ao quadrado, e essa é a primeira parte da primeira resposta da letra A. Ok. Agora a gente vai para a segunda resposta da letra A, para a segunda parte da letra A, que é calcular o trabalho em joules da força, da resultante das forças que atuaram sobre o veículo. Então, a gente não sabe qual é a resultante dessas forças, né? Mas a gente sabe que o trabalho da força resultante, pelo teorema da energia cinética, é igual à variação da energia cinética, e a gente tem as velocidades e a gente tem a massa. Então, a gente consegue calcular a variação da energia cinética, que é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. A energia cinética final é mv final ao quadrado dividido por 2, que é o VD, menos mva, que era a velocidade inicial, ao quadrado dividido por 2. Agora, eu vou subir tudo aqui para eu continuar a conta. Então, vamos lá? Não estão na frente? Continuemos. Então, a massa é 1.000 kg, acho que agora eu vou ficar na frente, vezes a velocidade em D, que é o final do gráfico, é 10 metros por segundo, ao quadrado dividido por 2, menos 1.000, que a massa não mudou, vezes 20 ao quadrado, que era a velocidade de lá no A, dividido por 2. Então, eu vou simplificar o 1.000 com 2, vai ficar 500, e aí 10 ao quadrado é 100. Então, ficou 500 vezes 100, menos, de novo simplifiquei, ficou 500, e 20 ao quadrado é 400, então... vezes 500, aliás, menos 500 vezes 400. Então, agora a gente tem que primeiro multiplicar e depois subtrair, ou, que foi o que eu fiz, colocar o 500 em evidência, e aí vai ficar 500 vezes, aí no parênteses,
100 menos 400. E aí eu fiz isso porque multiplicar por 500 é mais legal do que fazer uma subtração chata depois. 100 menos 400 dá menos 300, e aí ficou o trabalho da força resultante igual a 500 vezes menos 300. 5 vezes 3 é 15 com 4 zeros, e aí mais com menos é menos. Então, menos 15 com 4 zeros. Isso dá menos 150 mil. De novo, tá todo no sistema internacional, estava em quilograma a massa, né? As velocidades em metro por segundo. Então, isso é no sistema internacional, joules. E aí eu posso colocar em notação científica para ficar um pouquinho mais bonito, já que isso é uma questão dissertativa, né? E aí isso vai dar menos 1,5 vezes 10 elevado a 5, porque eu tive que voltar os 4 zeros e mais uma casa para ficar em notação científica, né? Então eu voltei 5 casas. Então o trabalho da força resultante é menos 1,5 vezes 10 elevado a quinta joules. E essa é a nossa letra A. Agora a gente vai para a letra B, em que ele quer que a gente calcule o instante TD em segundos, em que o veículo passou pelo ponto D, e em seguida ele quer que a gente calcule o raio da curva, o raio de curvatura R em metros no trecho BC. Então, mais 2 perguntas na letra C. Ok, vamos começar pela primeira parte, a gente quer saber o instante TD. O que tem que acontecer para a gente descobrir o instante TD? A gente sabe que o tanto que ele anda entre A e B, ele chamou de L, e entre C e D também é L. Então, ele andou o mesmo tanto com velocidades diferentes. Então, é isso que a gente vai usar para fazer a letra B. E aí, a gente pode lembrar também que, como a gente tem um gráfico de velocidade por tempo, para a gente calcular o quanto ele andou, é só a gente calcular a área. Então, para a gente descobrir o quanto ele andou entre A e B, vai ser a área desse retângulo que eu pintei de verdinho. E entre C e D vai ser outra área que a gente não sabe o valor da base, né? Mas para esse retângulo a gente sabe. Então é só a gente fazer base vezes a altura, que é um retângulo. A base é 6, que é o tempo que ele ficou entre A e B. E a altura é a velocidade, é 20. Que é a mesma coisa que você vê igual delta S sobre delta T, né? Mas tudo bem. Então o quanto ele andou ali, que é L, vai ser 20 vezes 6, que dá 120 metros. Então, entre C e D, ele também tem que ter andado 120 metros. Agora sim, eu pintei de roxo essa área entre C e D. Então, a altura é a velocidade, que é 10, e o quanto ele andou a gente não sabe. Então, é isso que a gente vai ter que descobrir. Mas eu sei que vai ser TD menos 14, que aí eu já descobri o TD direto. Então, 120 é o quanto ele andou, igual a 10 vezes TD menos 14. Aí, a gente pode passar o 10 dividindo, que daí vai cortar o zero, então vai ficar 12 igual a TD menos 14. Vou passar o 14 para o outro lado somando. Então, TD é 12 mais 14, que dá 26. Então, descobrimos o valor do TD, o instante em que ele passa pelo ponto D, é 26 segundos. E essa é a nossa resposta. Se vocês quiserem usar a lógica, em vez de fazer desse jeito, vocês poderiam pensar que o CD foi percorrido com metade da velocidade do AB. Então, se no AB ele demorou 6 segundos, agora ele vai demorar o dobro, né? Porque a velocidade era metade. Então, ele demorou 12 segundos. E é só a gente somar 14 mais 12 que a gente descobre o TD. E aí vocês veem qual jeito vocês gostam mais. Para escrever na resolução, talvez esse jeito que eu fiz aqui seja mais bonito, né? Seja mais fácil de a gente explicar o que a gente fez. Esse outro jeito, usando mais lógica, é mais difícil da gente colocar numa resolução dissertativa, né? Então, às vezes é bom a gente tomar cuidado. E aí, vamos para a segunda parte, que é a gente calcular o raio de curvatura do trecho BC. Então, a gente quer o raio. E eu tô na frente outra vez, não é possível isso. Aí, ele deu o valor do π pra gente. E aí, a gente sabe que o quanto ele vai andar nesse pedaço, BC, vai ser essa outra área que a gente ainda não calculou, que eu pintei aí de laranjinha. Então, eu posso descobrir o quanto ele andou entre B e C, e eu vou descobrir o tamanho daquele arco, que corresponde a 60 graus da circunferência toda. A circunferência toda seria 360 graus. E aí, a gente sabe que 360 graus seria 2πr, que é o comprimento da circunferência toda. E aí, eu consigo descobrir, então, qual é o R, que é o que a gente quer saber. Entenderam a ideia? Então, lá, fazendo essa área, outro caminhão, a gente percebe que isso vai dar um trapézio, e esse trapézio tem altura entre 6 e 14, que seria 8, e aí a base maior é 20, a base menor é 10. Então, área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Base maior mais base menor é 20 mais 10, que dá 30, vezes a altura, que é 8, dividido por 2. Eu posso já simplificar o 8 como 2, então vai ficar 30 vezes 4, que dá 120. Olha só, que coincidência, exatamente o mesmo tanto que ele andou nos outros. Ok, então 120 metros corresponde a 60 graus, 360 graus corresponde a 2πr. E a gente quer o R, e o π é 3. Então, nosso problema não é possível, tá passando tudo isso de caminhão aqui. E nosso problema está resolvido. Então, vai ficar 60 vezes 2 vezes o π, que é 3, vezes o R, igual a 120 vezes 360.
subir tudo para eu conseguir continuar a conta. E agora eu vou tentar simplificar para facilitar a nossa vida, né? Então, 60 vezes 2 é 120, vou cortar com 120, e aí eu só vou passar o 3 dividindo, vai ficar 360 dividido por 3, que dá, adivinha só, o número que mais apareceu nessa resolução, 120 metros. E essa é a nossa última parte da resposta da letra B. E acabamos aqui este exercício. Então, um dos grandes desafios era fazer tudo isso caber naquele quadradinho, né? Então, uma ideia seria dividir o quadradinho no meio, fazer a letra A de um lado e a letra B do outro lado. Vocês não precisam colocar tão passo a passo assim, igual eu fiz aqui. Eu tô fazendo bem passo a passo, que é pra vocês entenderem a ideia. Mas lá vocês poderiam pular alguns pedaços. Por exemplo, aqui vocês poderiam colocar a regra de 3. E aí essa parte de passar o 3 dividindo não precisaria ter. Você poderia já colocar direto a resposta. E aí você podia ir economizando alguns passos que você fez no rascunho, caso você precise fazer passo a passo, mas você não precisa colocar lá na resolução para valer, né? O importante é eles entenderem qual foi a ideia que você seguiu e como é que você chegou nas suas respostas. Você não precisa colocar cada coisinha passo a passo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem joinha, se inscrevam no canal. E logo a gente volta com a próxima prova que a gente vai resolver. Tchau, tchau e até logo!